Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais fascinantes da biologia. Sabe por quê? Porque ele vai estudar esse camarada aqui, ó, o nosso cérebro, que é tão importante para o que você está fazendo, por exemplo, agora, estudando, assistindo uma aula, aprendendo, ligando pensamentos, raciocínios, e isso é um dos temas que mais tem fascinado a humanidade há muitos e muitos anos, né? E hoje nós temos o advento da neurociência. Aliás, é um assunto, um tema pelo qual eu sou extremamente apaixonado. Caso você não saiba, eu tenho inclusive outro canal que fala sobre isso, sobre a mente humana, sobre o cérebro, como é que funcionam as situações fisiológicas e até mesmo comportamentais. Esse outro canal se chama João Paulo Gurgel, tá bom? Então vamos para a nossa aula de biologia, onde o assunto principal é aqui o nosso chamado sistema nervoso. Gente, o sistema nervoso, ele é responsável por duas coisas fundamentais na gente, que vão ser a integração, ou seja, o nosso organismo todo funciona baseado em um cara que está comandando todo esse processo, tá? Que vai ser, obviamente, o nosso cérebro, e que, se eu te disser que a gente sabe tudo sobre ele, eu vou estar mentindo, né? É muito impressionante que, em pleno 2023, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas até aqui nós não temos completo conhecimento sobre essa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro. Mas nós sabemos que ela faz a coordenação e a integração do nosso corpo. Então, integração dos órgãos, integração das funções metabólicas e também a coordenação. Tá? Nosso corpo, ele vai ser coordenado aí pelo nosso sistema nervoso. E aí, nessa primeira parte dessa aula, desse assunto, que é bem complexo, é grande, mas obviamente você vai entender, eu vou te explicar aqui, tintim por tintim. Nós temos, primeiramente, uma divisão anatômica para que você entenda. Anatômica e também uma divisão funcional. O nosso sistema nervoso central, ele vai estar dividido em encéfalo, e o encéfalo é tudo isso daqui, é todo o conteúdo do que a gente chama de caixa craniana. Eu quero que você entenda que tudo isso que está aqui dentro da cabecinha da gente, da cachola, como se diz, né, é guardado por essa caixa craniana óssea. E nós temos também umas membranas que eu vou te mostrar daqui a pouco, no próximo quadro, que são as chamadas meninges. Bom, então nós temos o encéfalo, como a gente acabou de ver, e a medula espinhal. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente fala medula espinhal, eu estou falando exatamente de um prolongamento que a gente vai estudar aqui também, que é integrador. Um prolongamento de onde vão partir os chamados nervos raquidianos, que vão ajudar a gente na coordenação do nosso corpo. Por exemplo, se nesse momento eu estou escrevendo, olhando, me movendo aqui, mexendo os braços, é porque sai uma informação aqui do meu cérebro, tá? Que vai para a medula espinhal, e através de nervos ela vai comandar os movimentos aqui dos nossos braços e os movimentos em geral que a gente está fazendo nesse momento para que essa aula aconteça. Então, medula espinhal. É isso que eu quero te chamar a atenção. Espinhal. Quando a gente fala medula óssea, eu estou falando da medula do osso. Medula da suprarrenal, estou falando da medula. Essa palavra medula quer dizer o quê? Miolo, a parte central. Então, quando você fala somente a palavra medula, você não está se referindo a nada em específico. Tá ok? Bom, e nós temos também, além do central, o periférico. Então, raciocina aí comigo. O central é o encéfalo e o prolongamento que vai ser a nossa medula. Ok? Já o sistema nervoso periférico, ele vai ser composto por nervos e gânglios. Professor, mas o que são nervos? Gente, são as concentrações dos nossos dendritos e axônios. E para isso, se você não está lembrando bem, vai na aula de tecido nervoso, porque é muito importante. A base para você entender tudo que eu estou falando aqui, né, na parte da fisiologia humana, é a aula de histologia, tá? Do tecido nervoso, no caso. Tá bem? Então, são concentrações de dendritos e os axônios, aqueles prolongamentos dos neurônios que a gente conhece lá. Já os gânglios, que também fazem parte desse periférico, tá? São as concentrações dos corpos celulares, que é aquela partezinha lá do neurônio, aonde vai ficar o núcleo da célula. Tá bem? Então, veja bem. Então, gânglios, concentração de corpos celulares. Ok? Nervos, concentração aqui dos nossos axônios. Tudo bem? E isso aqui você vai encontrar por todo o corpo. Ou seja, enquanto que
o sistema nervoso central ele é delimitado pelo encéfalo e a medula, ou seja, é o conteúdo da caixa craniana e o conteúdo da nossa medula, o conteúdo das vértebras da gente, do canal medular, tá? Que fica protegido pela coluna vertebral, tá? É bom saber disso também. Então, toda essa regiãozinha aqui, ela está bem espalhada. Então, ela está bem, né, distribuída no nosso corpo. Bom, esse nosso chamado sistema nervoso periférico, ok? O periférico da gente, ele tem uma parte que a gente vai chamar de autônoma, tá certo? E tem uma parte que a gente vai chamar de somática. Então, eu vou ter aqui o autônomo e eu vou ter o somático. Essa divisão não é anatômica, é uma divisão funcional, tá? Então, da maneira que ele vai funcionar. Então, vamos só entender uma coisa. O autônomo é aquele que vai trabalhar por conta própria. Então, por exemplo, se você está aqui assistindo a aula e bum, né? Toma aí um susto. Você fecha o olho, esse cara é louco. Né? Fecha o olho, vira para o lado. Você tem um coração, pode acelerar num susto. São atividades autônomas. Seu coração nesse momento está batendo, os seus órgãos viscerais estão funcionando, seus rins estão trabalhando e você não está percebendo nada disso, porque está tudo funcionando no automático. Então, isso aqui que é autônomo não precisa da sua coordenação. É uma coisa que está acontecendo de maneira involuntária. Então, aqui é o sistema nervoso involuntário. Ok? Bom, esse sistema nervoso periférico autônomo, ele vai se dividir em dois também, o chamado simpático e o parasimpático, que vai ser um tema que a gente vai explorar daqui a pouco mais na frente. Ok? E eu coloquei aqui até de uma corzinha diferente, o chamado entérico, porque algumas literaturas hoje já apontam que o funcionamento do nosso sistema digestivo ele é tão independente, ao mesmo tempo ele é tão responsável também pela produção de dopamina, de serotonina, que a gente acredita hoje, né? Alguns autores já colocam nos seus livros, que isso aqui também faz parte de uma divisão do sistema nervoso periférico. Agora, se você vai fazer vestibular, vai fazer o Enem, na maioria dos livros a gente só considera o simpático e o parasimpático. Tá ok? Bom, e o somático é aquele que é voluntário. Eu tenho até uma dica para te dar aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor que você está numa igreja, tá? E aí o padre ou o pastor diz assim, eu preciso de alguns voluntários aqui que venham para somar com um projeto que nós estamos desenvolvendo. Olha, voluntário, ele veio para somar. Eu sei que seria somar com R lá, mas aqui é para você gravar, ok? Então, voluntário, somático. Esse camarada aqui vai coordenar, por exemplo, a nossa musculatura estriada esquelética. Tá certo? Musculatura estriada esquelética. Bom, e aqui a gente vai começar dividindo anatomicamente, mostrando aqui para vocês a anatomia e também a fisiologia. Como é que cada parte dessa vai funcionar? Então você já entendeu que tudo isso aqui é o encéfalo da gente. Nós temos várias partes. Nós temos aqui o nosso cérebro. Nós temos aqui tálamo, corpo caloso, corpo pineal, mesencéfalo, cerebelo, né? Nossa medula espinhal, bulbo, ponte, hipotálamo, bulbo olfatório. Muita coisa. Mas a gente vai ver isso agora na virada do quadro. Eu vou explicar um por um para que você entenda exatamente qual é a função de cada um deles. Tá ok? Vamos comigo. Então, agora a gente vai dar uma olhada aqui nas funções do nosso encéfalo, tá ok? Bom, gente, como a gente sabe aqui o seguinte, o cérebro, até mencionei agora há pouco antes, que a gente tem, assim, pouco conhecimento para o tanto que ele pode fazer. Por isso que a neurociência tem avançado a grandes passos. Mas a gente sabe, ó, de certeza, que o cérebro está ligado à função de quê? De coordenação do nosso corpo, de organização dos pensamentos, de organização das nossas ações, e também de uma coisa super importante, que é a memória. Olha como a memória é importante. Se não fosse a memória, você não estaria estudando isso aqui agora para esquecer daqui a pouco. Tá? Mas também, só quero abrir um parêntese aqui. É muito importante também a gente saber que existem formas corretas de você tratar a sua memorização. Abrindo mesmo um grande parêntese aqui nessa aula, por exemplo, existe uma curva de esquecimento de Ebbinghaus que fala o seguinte,
Se você estudar um assunto, por exemplo, essa aula que você está estudando aqui agora, e você em 24 horas não rever, não colocar esse assunto em prática, você não vai conseguir reter muita coisa. E você precisa de pelo menos 3 revisões de um assunto. Só que essas 3 revisões não é obrigado que você assista a aula 3 vezes, não é isso. Não é ficar só lendo ou ficar só assistindo vídeo. É praticar, é fazer questões, fazer exercícios. E isso vai, obviamente, colocar a tua mente para ter uma memória muito mais eficiente, tá bom? Muito bem. Então, o cérebro tem essas funções que eu te falei. Pensamento, tá? Memorização, controle das nossas funções em geral do nosso organismo, ok? Bom, mas nós temos outras áreas também. E uma área importante, pouco explorada nos vestibulares, mas a gente nunca sabe que novidade vai aparecer por aí, é o chamado córtex pré-frontal. Essa áreazinha aqui do córtex, e aí eu quero te lembrar que córtex é toda a área mais externa do nosso encéfalo, do nosso cérebro. Do nosso, na verdade, sistema nervoso, de maneira geral. Então, toda a área mais externa, ela é chamada de córtex, né? A palavra córtex quer dizer o quê? Aquela casca, tá? De um determinado órgão. Então, essa região aqui, ela é responsável pelo julgamento, ela é responsável pela avaliação. Então, por exemplo, aqui abaixo do vídeo, você deve estar vendo, né, em algum local, se você está me vendo, por exemplo, no YouTube, você tem um like, né? Você tem comentários, e é lá que você vai exercer esse papel. Então, na hora que você gosta, na hora que você marca um like, você está dizendo o quê? Deixa o like, tá? Você está dizendo o quê? Que gostou, porque a minha aula passou pelo teu crivo, digamos assim. Você olhou e disse, eu entendi, me dei bem, eu consegui compreender. Então, essa área faz um julgamento daquilo que a gente gosta, não gosta, daquilo que é útil e inútil para a gente, tá ok? Planejamento. Então, quando você faz aquele seu mapa de estudo, por exemplo, você está ali fazendo um planejamento muito importante. E você não vê essa habilidade em outros animais. Você não vê os macacos planejando, como é que nós vamos lá comer banana, né? Você vai ver lá as vacas, como é que a gente vai fazer para aumentar a produtividade do capim? Não tem essas reuniões, né? Então, quando você está numa reunião de planejamento, quando você está planejando sua semana de estudo, você está utilizando demasiadamente essa área do córtex pré-frontal. E é interessante lembrar que essa área também é uma área que é importante para o nosso julgamento, para algumas ações básicas humanas. Então, perceba que quando você, por exemplo, se apaixona, acha uma menina bonita, né? Se você fosse um ser humano que não tivesse essa região para ter o teu julgamento, você chega lá e dá um beijão. Aí a menina se assustar e sai correndo. Ou vice-versa, a menina, né, apaixonou pelo menino. E aí o que vai acontecer? Entenda que nós temos essa habilidade, digamos assim, que é uma habilidade fenomenal, fora de série, de olhar e dizer, não, peraí, não é assim, eu tenho que tentar uma estratégia de aproximação. Oi, tudo bem? Vamos assistir um filme, ou então você está precisando de ajuda com o seu estudo, e aí você vai desenvolvendo estratégias, tá ok? Porque senão você iria querer tomar alguma coisa, ver o lanche do colega, tomar o lanche do colega, e você não estaria passando por esse crivo do julgamento. Inclusive, quando as pessoas bebem, né, tomam alguma bebida alcoólica, o álcool ele vai anular essa atividade de julgamento. Por isso que a pessoa bêbada, ela faz um monte de besteira, né? Vai tatuar lá, como diz um brilhante neurocientista aqui do YouTube, Pedro Calabres, né? O cara está apaixonado. Quando o cara está apaixonado, essas funções aqui, elas reduzem muito. Aí a menina vai tatuar o nome do namorado, né? Ele fala até no vídeo dele na nádega. Vai tatuar o nome do namorado, 3 semanas depois termina. Então é preciso você fazer o uso do seu julgamento para ser muito assertivo nas questões que você vai decidir na sua vida, ok? Então essa é a função do córtex pré-frontal. Outra estrutura bastante primitiva, eu diria, é essa daqui, gente, ó, o chamado bulbo olfatório. Esse bulbo olfatório, como o próprio nome está dizendo, ele está ligado ao nosso olfato, tá? De perceber os cheiros. E se você prestar bem atenção ao longo de toda a evolução, é muito importante cheiro para detectar comida, para detectar um parceiro sexual, para detectar um ambiente perigoso ou não perigoso. E nós temos muito forte a memória do cheiro. Lembra disso, né? Às vezes você sente um cheiro e fala, eu me lembrei agora da minha infância, né? Eu me lembrei agora de uma viagem que eu fiz para o sul, nordeste, sei lá, para fora do Brasil. Tá? Outro dia mesmo eu estava me peguei cheirando uma roupa minha, né? E acho que o sabão líquido que foi utilizado me lembrou muito a casa do meu irmão, que mora em Londres. A casa dele, era o cheiro da casa dele. Né? Então, por quê? Porque nós classificamos os lugares pelo cheiro também, porque aquilo para a gente é importante
no sentido de saber onde é que tem cada coisa para que eu vá buscar aquele recurso ou me afaste. Cheiro de perigo, por exemplo. Ok? Muito bem. Então, o bulbo olfatório, ele é super importante para isso. Nós temos também uma outra região aqui, mega importante, chamada hipotálamo, tá? Esse hipotálamo, gente, fica bem aqui acima, ó, tá? Dessa região aqui, que é o tronco encefálico. Nós temos aqui que esse hipotálamo, ele é responsável pela nossa homeostase, tá ok? E o que é essa homeostase? Ora, a homeostase é a capacidade da gente manter o nosso corpo em equilíbrio. Então, quando você vê essa palavra, homeostase, quero que você lembre de equilíbrio. Tá certo? Mas é equilíbrio corporal, não é o equilíbrio muscular. Tá? Para não confundir, porque vai já ter outra parte aí importante também. Então, é esse equilíbrio do nosso corpo. Por exemplo, o controle da nossa temperatura, né? Para a gente se manter lá 36,5, que é a nossa temperatura básica. A fome. Tá? Você está com fome? E aí, olha só, essa região ativa a fome e essa aqui lhe desespera. Quando você sente o cheirinho do churrasco, por exemplo, né? Para quem gosta. Ah, eu sou vegano. Cheirinho da salada. Né? Bom, sede. Quando você está com sede, né? Você percebe logo, a garganta fica seca, aí você vai lá, um copinho d'água durante uma aula é importante. E aí, essas regulações aqui, inclusive também o impulso sexual. Aqui você tem um impulso e aqui você controla, tá? Para não fazer besteira. Então, essa regulação é feita pelo seu hipotálamo, tá ok? Bom, João Paulo, tem um negócio bem aqui chamado corpo caloso. Deixa eu tentar entender. Bom, tem uma coisa que eu não mencionei ainda, né? O nosso encéfalo, gente, ele é formado por dois hemisférios, tá? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Há quem diga e há quem discorde que o hemisfério esquerdo está ligado às habilidades mais analíticas e às habilidades mais criativas do lado direito. Se isso for assim, a minha parte de analítica e cálculo ela é meio baixinha. Acho que nem não desenvolvi muito a parte esquerda. Mas vamos lá. E para fazer um desenho como esse, precisa muito da parte direita, segundo essa teoria, tá bem? Bom, e aí, essa estrutura corpo caloso, ela vai ligar o cérebro da gente, as duas metades, dois hemisférios cerebrais. Então, nós temos dois hemisférios cerebrais unidos, tá? Por essa região, que é o chamado corpo caloso. Tranquilo? Basicamente, a função dele é fazer essa fixação, é juntar os hemisférios, tá ok? Bom, nós temos também aqui o tálamo. Veja bem, se nós temos, gente, uma região chamada hipotálamo, quer dizer que fica abaixo de alguma coisa, é o tálamo de baixo. E tem o tálamo de cima, tá? Que é responsável pela nossa chamada percepção sensorial. A gente percebe a sensorialidade do meio. Aqui, por exemplo, eu estou em contato com um giz. Eu estou em contato, por exemplo, com a temperatura. Tem um ar-condicionado aqui, um aparelho que está resfriando a sala para mim. Tá certo? Eu estou me ouvindo, a minha voz. Você está me ouvindo também. Eu estou ouvindo barulhos que possam vir de fora. Um pouco menos, porque tem isolamento, um certo isolamento acústico. Tá certo? E aí, essa parte sensorial que você percebe, né, os sentidos, a gente envia para o nosso córtex cerebral para que ele seja, né, interpretado. Ok? Então, os estímulos sensoriais vêm para a gente interpreta e encaminha para a região do córtex responsável por aquela interpretação. E sim, cada região, isso não é assunto para vestibular, mas o nosso cérebro tem regiões específicas para cada tipo de interpretação. Tá ok? Muito bem. Então já foi essa, o bulbo olfatório já foi. Estou circulando aqui, fazendo um quadradinho, na verdade, para ver as partes que já foram, né? Nós temos a ponte. Ó, gente, já aqui no tronco encefálico, essa regiãozinha aqui, nós temos a ponte que liga o cerebelo com a medula. Basicamente, ele faz uma ligação. Praticamente não é cobrado em vestibular, mas enfim. Né? Se é ponte, é porque faz uma ligação do cerebelo com a nossa medula. Por falar em cerebelo, vem para cá. O cerebelo é super importante para a coordenação dos movimentos da gente. Por exemplo, nesse momento aqui, eu estou com os dois pés no chão. Mas eu posso fazer o 4. Lembra do 4? Ficar só num pé. Eu não preciso olhar para saber que eu estou fazendo essa posição do 4. Por quê? Porque o cerebelo já acusa pelo nosso movimento, pelo grau de estiramento muscular, em que posição que a gente está. Então, uma pessoa, por exemplo, que faz ginástica olímpica, joga futebol, faz karatê, né, os movimentos do kata, tal, ela vai ter essa região muito bem treinada, digamos assim, tá?
Ele é responsável pela nossa coordenação motora. Por isso que é tão importante que uma criança brinque com brinquedos mesmo, não só fique na frente do tablet, na frente do celular, tá bem? Quanto mais tempo a gente fica na frente do tablet e do celular em atividades aleatórias, né, não é o caso aqui de estar estudando, a gente está perdendo a oportunidade de desenvolver outras áreas do nosso cérebro. Então, principalmente na infância, é muito importante. Então, ele faz a coordenação dos movimentos da gente, equilíbrio, postura, tônus muscular, tá? A tonalidade, a força que eu estou fazendo em cada músculo para me manter equilibrado. A gente está toda hora, você pode não perceber, mas fazendo movimentos na musculatura para isso. Tá ok? Muito bem. Nós temos também outro cara fundamental, o nosso bulbo. Esse bulbo da gente aqui, pessoal, é chamado de quê? Muitas vezes ele é chamado na literatura de centro cardiorrespiratório. Mas por quê? Por que ele é chamado assim? Porque ele controla a nossa frequência cardiorrespiratória. Ele é responsável demais por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, muito gás carbônico na nossa corrente sanguínea. Pode ser que você está fazendo atividade física, correndo, jogando bola, tá? E aí aumenta o teor de gás carbônico na corrente sanguínea, seu sangue vai ficar ácido. Lembra aquela reação? Gás carbônico mais água, H2CO3, né? O ácido carbônico vai dissociar, vai ter o H+. Esse H+, vai avisar para esse cara, vai dizer, ó, seu sangue está ácido, faça alguma coisa. E ele dispara a nossa frequência cardiorrespiratória, tá ok? Lembrando também que o excesso de oxigênio causa nele a inibição. Por isso que não é bom aquela brincadeira de ficar inalando e mergulhando para ver quem fica mais tempo lá debaixo da água. Uma hora que pode ser que se apague, tá? Então, faz isso não, tá? Muito bem. Aí nós temos também o corpo pineal, que eu vou trabalhar com você essa parte glandular no sistema endócrino, tá certo? Esse corpo pineal é aquele que vai produzir a melatonina. Lembra? Apaga a luz. Tá? E aí nós temos bem aqui também, gente, ó. Esqueci de falar isso aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui um gizinho de outra cor. Bem aqui, essa regiãozinha aqui, é a nossa hipófise. Lembra dela? Tá? Só que essa hipófise a gente aborda lá no sistema endócrino. Que, aliás, o sistema endócrino, gente, basicamente é um cara que trabalha na regulação do nosso corpo juntamente com o sistema nervoso. Só que o nervoso utiliza sinapses, né? E o endócrino utiliza hormônios. Muito bem. E aí, para encerrar aqui essa primeira parte, nós temos o mesencéfalo. Tá? O mesencéfalo trabalha nas funções de auxílio das habilidades de visão, audição e movimento dos olhos. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa. Ah, faltou. Aqui no bulbo, tá? Eu até coloquei outro quadradinho para cá, digamos assim. Alguns reflexos do bulbo também é importante, como, por exemplo, o reflexo da deglutição. Tá? Então, ele vai trabalhar isso aqui, ó. Reflexo da deglutição, o reflexo também, por exemplo, do vômito, caso você precise, né, em algum momento. Então, esse cara está ligado a esses reflexos básicos do nosso corpo. Então, isso aqui, tá, é a nossa estrutura encefálica. Olha que importante para a gente continuar estudando. Porém, eu te falei que o nosso sistema nervoso ele é formado de quê? De encéfalo e de medula. E agora a gente vai estudar também a medula espinhal. Mas eu quero que você lembre de uma coisa muito importante, tá? Gente, olha só. Tanto no encéfalo quanto na medula, tá? Que fazem parte do nosso sistema nervoso central, nós temos uma proteção. No caso do nosso encéfalo, como eu já mencionei antes, ele tem a proteção da caixa craniana, tá ok? E a nossa medula espinhal, ela está localizada no interior de quem? No interior da coluna vertebral. Então, ao passo em que você tem aqui, ó, uma estrutura de proteção da coluna vertebral, tá? Você tem aqui uma estrutura de proteção da chamada caixa craniana, tá bem? Só que eu quero que você lembre que nós temos também as chamadas meninges. Meninges, que são membranas que vão proteger antes de o órgão nervoso entrar em contato com a estrutura óssea. Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui para você entender bem direitinho. Você tem aqui o nosso encéfalo, tá? Então, aqui, ó, você tem uma membrana dessa, tá certo? Ó, uma membranazinha contornando toda. Eu vou contornar só numa parte. Tá? Você vai ter aqui uma outra membrana, aqui, tá certo? E você vai ter também uma
terceira membrana. Então, você tem 3 membranas nessa região aqui do nosso sistema nervoso central, quer seja o encéfalo aqui ou a nossa medula, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, você vai ter uma membrana mais externa, chamada de dura mater, tá certo? Na região intermediária, você vai ter uma outra membraninha aqui, chamada de aracnoide. Mais uma vez eu vou repetir, tanto no encéfalo quanto na medula. E você vai ter uma outra membraninha aqui, olha, chamada de pia mater. Tá ok? São 3 membranas que são as meninges aqui da gente. Então, as meninges são quem? Vou colocar só assim, ó, DM, dura mater. Depois você vai ter a aracnoide e a PM, vamos chamar de pia mater. Só que entre aqui, ó, a aracnoide e a pia mater, nós temos um líquido. E esse líquido serve para proteção. Imagina se o jogador está lá, recebe uma bolada forte na cabeça, ou um lutador está aqui, pá, um socão, tá? E aí, alguma coisa ajuda a proteger esse cérebro na hora que ele é chacoalhado, ou a nossa medula também. E esse líquido é o chamado líquido céfalo-raquidiano, também chamado de líquor, né? Também chamado de LCR, né? Abreviação de líquido céfalo-raquidiano, tá ok? Então é muito importante que você saiba isso. Bom, aí, como a gente já falou aqui anteriormente, nós temos as meninges, dura mater, pia mater, aracnoide, que recobrem, além de o encéfalo, também protegem a nossa medula espinhal, tá? Lembrando também, gente, que aquilo que protege aqui a nossa medula espinhal fisicamente, depois das membranas aqui que você está vendo, é a própria coluna vertebral. Então, o papel das vértebras é esse, proteger esse conteúdo que está aqui em cima. Assim como nós temos a caixa craniana aqui protegendo o nosso encéfalo. E por falar em medula, tá? Quero que você saiba o seguinte, essa nossa medula, se a gente fizer nela aqui uma secção transversal, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar essa estrutura de canal interno. Mas antes que você saiba disso, entenda. Você olha para cá e vê a medula espinhal, né? E o que é que são essas estruturas saindo dela aqui no caso? Aqui, pessoal, são os chamados nervos, tá? Raquidianos. Olha que interessante. Nervos raquidianos. Tá? E nós temos 31 pares de nervos raquidianos. A gente vai, quando estiver estudando no próximo vídeo, na próxima aula, o nosso sistema nervoso periférico, você vai entender exatamente esses nervos, como é que eles funcionam, como é que é a estrutura, como é que eles trabalham. Mas de antemão são 31 raquidianos. E nós temos aqui, né, também nervos cranianos. A gente vai estudar todos os 2 tipos aqui. Mas, voltando para essa estrutura que você está vendo, nós temos aqui, ó, um nervinho que parte para um lado, um nervinho aqui que parte para o outro. Por quê? Por que nós temos sempre essa combinação de 2? Né? Nós temos 2 nervos, um para um lado e outro para o outro. Ó, se eu estou mexendo o braço nessa direção, tem aqui um nervo que vai para o lado direito do meu corpo. Então, tem que ter um nervo para o lado esquerdo. Então, pelo fato da gente ter essa simetria bilateral, isso faz com que a gente tenha esses nervos em pares sempre, tá? Para que a gente tenha, né, toda a inervação do corpo bilateralmente, tá ok? Bom, como eu falei anteriormente, se a gente fizer aqui uma secção transversal na medula, é essa estrutura que você vai observar. Então, está aqui a nossa medula. A gente vai entender que ela tem uma região aqui que a gente vai chamar de dorsal, tá? E tem outra região aqui que a gente vai chamar de ventral. Olha só que interessante isso. Bom, se a medula está nesse sentido, tá? Posicionada aqui como prolongamento do nosso encéfalo, nós temos que existe uma parte posterior aqui para trás e uma parte ventral,
não é isso? Então, essa parte que está aqui para trás é chamada de região dorsal. E essa parte que está voltada para frente é a nossa região ventral. Só lembrar de ventre, ok? Bom, só que, entenda, aqui vão chegar sempre os neurônios aqui, os nervos, que são o quê? Que são sensitivos. Sensitivos. Ok. Mas o que é isso, professor? Sensitivo, gente, tá? Ou também chamado de aferente, porque aferente é aquilo que chega, é por onde a gente vai perceber as informações do meio. Então, se você põe a mão numa chapa quente, por exemplo, essa informação vem, tá? E vai chegar até a medula não pela parte da frente ventral, não, mas pela parte dorsal. Então, sempre essa região dorsal, para a gente, é a região sensitiva. Então, quando você lembrar de dorsal, lembra de sensitiva. Agora, eu vou tirar a mão, eu vou ter uma reação àquilo. Então, para isso, eu vou ter que ter um nervo motor. Tá? Então, os nervos motores partem aqui da região ventral. Então, o sensitivo ele é dorsal e o motor ele é ventral. Então, imagina aqui o seguinte, tá? Vou pegar aqui um neurônio como exemplo. Aqui você tem um neurônio que está chegando, logo ele é o quê? Ele é, como eu falei, aferente. Olha aí. E nós temos aqui um neurôniozinho que a gente conhece como associativo, tá? Ele vai ser associativo. E depois eu vou ter aqui um neurôniozinho motor, que é aquele que vai levar a informação, por exemplo, para a musculatura, para que a gente tire a mão daquela região. Então, entenda que sempre que você observar esse desenho, que é muito comum nos vestibulares, nas provas, uma secção da nossa medula, nós temos aqui uma região dorsal, ok? E uma região ventral. A região dorsal ela é sensitiva, a região ventral ela é motora. Então, nós temos aquilo que a gente chama de raiz dorsal e raiz ventral. E essas raízes, obviamente, se encontram. Então, eu tenho aqui uma chegada de informação, uma associação e uma saída de informação, que é a saída motora. Tá ok? Então, eu tenho uma raiz dorsal e tenho uma raiz ventral. Outra coisa muito importante, quero que você saiba, é que quando você observa aqui o nosso encéfalo, tá? Os corpos celulares, gente, os corpos celulares, eles vão se acumular sempre na região do córtex, tá? Então, se eles estão se acumulando na região do córtex, a gente comumente diz que essa região aqui é a região cinzenta, tá ok? Essa aqui é a nossa regiãozinha cinzenta. É a massa cinzenta porque tem a ver com o quê? Com o acúmulo dos corpos celulares, ok? Enquanto que os axônios vão ficar para dentro. Então, você vai ter a massa cinzenta para fora, até coloquei aqui já, cinza, a massa cinzenta para fora, e a massa branca, você vai encontrar ela aqui na região mais abaixo. Não na região cortical, na região mais medular. E quando você vai observar na medula espinhal, isso é o contrário, tá? Nessa região, a parte central aqui, a parte medular da medula, né? É que é a parte cinza, tá? E a parte mais externa vai ser a parte branca, ok? A massa cinzenta fica no meio da estrutura. Deu para entender? Bom, então isso aqui é a estrutura geral do nosso sistema nervoso, como você viu, dividido, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Vimos também aqui todas as partes do nosso encéfalo, nosso cérebro, tálamo, hipotálamo, tá certo? E tudo isso é muito importante para o seu vestibular, para o seu Enem, para os seus estudos de maneira geral. Só que a gente sabe que essa parte, esse estudo do sistema nervoso, ele vai mais além. Então nós teremos, né, outros vídeos, outras aulas aqui também sobre esse assunto. Espero que até aqui você tenha entendido tudo, né, que essa máquina brilhante aqui seja entendida por você como uma coisa super importante, não só para quem vai fazer vestibular, mas cada um de nós, a gente deveria realmente conhecer muito mais sobre o nosso cérebro, afinal todo mundo o tem, todo mundo utiliza, todo mundo pode potencializar suas habilidades intelectuais, suas habilidades cerebrais, digamos assim. Tá bem? Então, beijo no coração, te vejo na próxima aula.